Primeiro, eu era pró-reitor de pós-graduação no mandato do professor Cid Veloso. Eu fui convidado por ele para ser pró-reitor de pós-graduação. E, a certa altura, terminou o mandato do professor Marcelo Coelho e o professor Cid me perguntou se eu aceitaria tocar a Fundep, ser o secretário executivo. Eu achei a ideia muito boa. A Fundep, na época, era uma coisa muito menor do que é hoje, né? Era o quinto andar, nem todo o quinto andar daquele prédio, imagina. Tinha o centro audiovisual que compartilhava um pedacinho do quinto andar. E tinha recém-migrado do prédio da reitoria. Era no quinto andar, uma coisa assim, no prédio da reitoria. Quando eu assumi, ainda era lá. Então, era uma época muito incipiente ainda na Fundep. Ela tratava praticamente de maneira exclusiva a gestão dos projetos de pesquisa, a elaboração dos projetos para captação de recursos e tal, e o apoio a algumas atividades de extensão, cursos da universidade, de aperfeiçoamento, enfim, especialização e tudo. E o contexto da época era, em primeiro lugar, quer dizer, a Fundep era muito analógica ainda. As coisas eram feitas muito no papel, tinha muita máquina calculadora, muito, sabe? E isso se refletia eu tenho que dizer, uma ineficiência administrativa que era difícil, né? E o volume de atividades que demandavam o apoio da Fundep estava aumentando muito. Então, talvez tenha sido por isso mesmo que o Cid me chamou para assumir, porque a primeira diagnóstico que eu fiz, eu falei, olha, nós vamos ter que informatizar isso aqui, não dá, né? Então, conseguimos os recursos e tudo, e encurtando uma história que foi de vários meses, né, nós instalamos estações de trabalho, né, PCs, na mesa de todo mundo, e conectamos com uma rede local. Essas coisas que são triviais hoje em dia, na época era tudo muito mais difícil, porque não havia tanta gente para prestar esse tipo de serviço, fazer essas instalações e tal, mas conseguimos, foi um sucesso. E aí, como começar? Quer dizer, como é que você dá partida a um sistema de informatização desse numa casa que não tinha cultura digital, não é? Então, o que decidimos fazer foi de prototipar a solução através de planilhas. Então, isso deu certo, eu já dou o spoiler de cara, deu certo. A ideia foi a seguinte, nós contratamos o Fernando Dolabella, que na época nos ajudava a administrar, tinha nos ajudado a administrar o Departamento de Ciência da Computação, que já era inovador nesse sentido, quer dizer, chefe de departamento, tem que dar aula, tem que fazer um monte de coisa, e em geral não tem vocação administrativa, né, essas coisas. Então o Fernando era um braço direito do chefe do departamento, tinha sido meu braço direito quando eu fui chefe, e ele era expert na planilha da época que se chamava Lotus 123. Isso foi antes de Excel. O Excel não existia ainda. Lotus 123 era a planilha que fazia sucesso e tal. A IBM era uma empresa americana, uma startup e tal, que cresceu rapidamente. A IBM acabou comprando essa empresa depois. Mas como vimos, quer dizer, o que triunfou no fundo foi o Excel, que virou padrão de mercado. Mas à época era o Lotus 123. E o Fernando ensinou isso para todo mundo, né? Todo mundo fez o curso e tal, etc. E com isso, com o passar dos meses, os funcionários mesmos começaram a ver qual era a interface, digamos assim, de transferência de dados entre um setor e outro, né? Quer dizer, então você tinha... as coisas desembocavam lá no fim na prestação de contas e na contabilidade.
Mas tinha que acontecer um monte de coisas antes. Então tinha folha de pagamento, que tinha, enfim, registro de pessoal, todas as coisas que fazem parte da gestão de uma empresa. Tem todo o perfil de uma empresa especializada, mas é uma empresa, ela tem funcionário, tem folha de pagamento, tem ponto, tem, enfim, captação de recursos, tem orçamento, contas a pagar, receber, essas coisas todas. Então, isso se mostrou muito interessante, porque se imagina se não tivéssemos feito assim, como é que os funcionários iam se expressar dizendo o que eles queriam de um sistema informatizado. Eles não tinham experiência disso, quer dizer, a tendência seria reproduzir digitalmente os processos manuais que eles executavam. E essa não é uma boa abordagem, não é? Então isso se mostrou bastante eficaz, porque não só eles tiveram uma participação, uma coautoria, não é? Que os envolveu. Isso dá um sentimento muito bom de paternidade e maternidade dos funcionários com relação ao próprio sistema. E após isso, quer dizer, eu estou fazendo um fast forward aí, após isso nós ficamos prontos para implementar um sistema integrado, que não foi, porque a planilha tem suas limitações, nós precisávamos de um banco de dados, enfim, com a arquitetura normal, digamos assim, de um sistema de informatização de uma empresa pequena, mas com toda a complexidade de uma empresa média, não diria grande, mas de uma empresa média, né? Aí nós selecionamos e contratamos uma empresa externa, de pessoas que eu conhecia, o desempenho profissional, eram pessoas muito competentes e que implantaram durante a minha gestão o primeiro sistema informatizado. Na época, não existiam esses sistemas de gerência de banco de dados que existe hoje, Oracle e etc., e SQL, essas coisas genéricas, né, disponíveis para todo mundo, o banco de dados da nuvem da Amazon, da Microsoft, então, essas coisas nem pensar, não existia. E tem um tipo particular de banco de dados que, enfim, dominou o mercado, que é o banco de dados relacional, estava na sua infância. Assim, não existiam grandes sistemas disponíveis. E essa equipe era muito competente num sistema chamado PIC, P-I-C-K, que tinha uma facilidade de você gerar aplicações dialogando com o banco de dados. Eu não quero me aprofundar muito em tecnicalidades, mas isso permitiu a implantação bastante rápida de um sistema informatizado, e isso se refletiu na agilidade das coisas. Eu lembro que os professores tinham muitas queixas de a falta de rastreamento nos processos de importação, tá? Onde que está, em que pé está. Então tinha coisas com prazo, porque as coisas do ICB tinha compostos químicos, umas coisas que tinham prazo de carência, você não pode ficar com ele trafegando por aí, demorando e tal. Quer dizer, e depois a agilidade, todo mundo queria, todo mundo precisava, não é? Então essa parte eu mesmo, quer dizer, vi, né, o resultado. Eu tive o privilégio de ver os resultados na minha própria gestão, antes de passar o bastão para a professora Odete, que era uma pesquisadora muito atuante. Os funcionários mesmo é que sugeriram, no fim do meu mandato, eu estava querendo fazer outras coisas, tem que passar o bastão. Então a Odete foi uma indicação muito forte dos próprios funcionários, porque ela era uma pesquisadora muito atuante, dava muito feedback a respeito dos processos da Fundep, e foi uma excelente diretora, secretária executiva, como se chamava na época, né? Enfim, então essa parte da informatização foi uma coisa que me deu muita satisfação, muito prazer de realização, porque, como disse, eu tive o privilégio de ver os resultados dentro da minha própria gestão.
as fundações de apoio ainda não estavam muito aceitas no contexto federal, porque isso era considerado uma instituição privada dentro de uma autarquia federal. Esses debates com certas conotações também ideológicas, sabe? Quer dizer, é o mercado entrando dentro da universidade, vai virar um balcão de serviços. Depois isso foi vencido e tal, e tivemos alguns debates no Conselho Curador da Fundep sobre a partilha da receita dessa aplicação, né? Porque a Fundep ela ainda não tinha uma massa de projetos que pudesse sustentar, como sustenta hoje, quero crer, desculpa, as despesas, não é? Hoje em dia, quando a gente conversa sobre a universidade incentivando startups, tendo programas de inovação e tal, o mundo era outro naquela época. Havia ainda resistência dentro da universidade com relação ao envolvimento com o setor industrial, o setor produtivo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas, enfim, em geral, porque o Departamento de Ciência da Computação, de minha origem, sempre teve demanda do mercado. Empresas, né? Empresas do setor siderúrgico, eu lembro da Bosch, telecomunicações, o sistema Telebrás, eles não só pediam para a gente dar curso de especialização sob encomenda para eles, como nós tínhamos projetos de pesquisa e desenvolvimento com eles, nos quais nós éramos consultores. Então, isso arrepiava alguns ainda na universidade, porque isso gerava recursos para o departamento que a Fundep gerenciava e tal, e tinha gente que via isso como uma coisa indevida, vejam só, quer dizer, nós estávamos muito na frente. E seguindo o exemplo do Departamento de Engenharia Metalúrgica, na Escola de Engenharia, que foi com a Fundação Cristiano Ottoni, que eles criaram, né? Era o grupo do Vicente Falcone, enfim, Godoy e Botrel, foram pioneiros nessa questão de ter um envolvimento muito grande com o mercado, com o setor produtivo. Isso, obviamente, hoje, isso é muito aceito, mas na época não era. Quer dizer, isso confere uma legitimidade aos cursos, porque o curso conhece a demanda atual e futura das empresas que vão ser os empregadores dos seus ex-alunos, né? Então, isso só trouxe benefícios importantes, além de gerar resultado de pesquisa mesmo, e já por definição encaixado na demanda do mercado, quer dizer, não é uma coisa assim, pesquisa de prateleira, eram coisas muito relevantes e demandadas pela indústria. É uma coisa que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos há décadas, mais de um século, né? Essa relação entre universidades e empresas, né? Sendo que lá, principalmente nos Estados Unidos, as inovações já são desde décadas e décadas, desde o começo do século passado. Elas são geradas 85%, tipicamente, eu não vi os números atuais, na indústria. A universidade tem uma missão lá muito bem definida, quer dizer, claro que gera resultados de pesquisa básica, mas a sua missão é formar gente, porque existe demanda por competência por parte do mercado. Nós aqui no Brasil ainda estamos lidando com esse problema. Não é todo setor que tem demanda por competência. Não é por causa de um modelo, não preciso de entrar nisso, de substituição de importações que fabrica aqui produtos estrangeiros e tal, com incentivos fiscais e tudo. Quer dizer, há poucos exemplos que são os conhecidos, né? A Petrobras, agora no agronegócio, na agroindústria e no setor aeroespacial, com a Embraer e tal, e alguns setor de metal mecânica. Mas, enfim, o Brasil ainda está lutando, né, com esse tipo de equação, quer dizer, que é o relacionamento entre as universidades e o setor produtivo.
Olha, o principal mesmo, em termos de orçamento, era a FINEP. Era a FINEP, sem dúvida nenhuma. Com o FNDCT, né? Havia as bolsas e programas do tipo RAI no CNPq, não é? Mas tratavam de uma maneira mais, eu não diria microscópica, mas como a gente vê assim, a CAPES tratando de instituições, o CNPq lidando com o pesquisador, pessoa física, não é? E a FINEP tratando também tratando da instituição. Houve um fenômeno no governo federal, eu não me lembro o que foi, durante meu mandato, em que funcionários dos projetos FINEP, dos departamentos, foram incorporados à universidade. Quem decidia quais os funcionários dos projetos iriam ser incorporados ao quadro de funcionalismo federal foi quando veio o regime jurídico único, né, com a Constituição, que criou isso e tal. A data que isso aconteceu, mas eu me lembro que no meu mandato teve isso. Quem decidia isso era a reitoria, a Pró-Reitoria de Administração, que na época era o Márcio Quintão, que era o pró-reitor de Administração, e me lembro que vários funcionários dos departamentos, na ciência da computação, houve a Ana Lúcia, que depois virou diretora da DRCA, na física, as pessoas passaram a ser funcionárias da universidade, quer dizer, elas eram secretárias dos projetos, trabalhavam dentro dos departamentos, ou secretários, ou funcionários técnicos, né, contratados pelos projetos, e vários, eu não sei quantos, foram incorporados aos quadros do funcionalismo federal nessa época. O contexto externo, né, da economia punha desafios imensos. A inflação era muito grande, havia índices corrigindo tudo. O supermercado tinha uma maquininha de colocar preço, que eles clicavam nos produtos todo dia. Não é força de expressão, é todo dia mesmo. Então, a inflação era galopante, né? E como é que você mantém o valor do dinheiro numa situação dessa, né? Eu me lembro muito dos debates no Conselho Curador. Quem era o presidente do Conselho Curador era o professor Clélio Campolina, da Ciência Econômica. Ele foi reitor depois, né? O Campolina era amigo e tal, quer dizer, o envolvimento era muito estreito, muito em cima, o Conselho Curador muito atuante e tal. E eu me lembro que tomamos as iniciativas, que depois isso foi até aperfeiçoado, os recursos da própria universidade que ficavam na agência do banco, aqui no campus, eles não eram corrigidos, sabe? Nem tudo era corrigido. Eu me lembro que quero crer no mandato da professora Vanessa, depois é que ela fez um trato com o banco mais duro, dizendo, não, você tem que, enfim, tratar esses recursos, porque senão eu vou mudar de banco, alguma coisa assim. E ela conseguiu. Mas isso, os detalhes operacionais de como isso foi feito, eu realmente não me recordo, tá? Talvez o professor Campolina se recorde, ou alguma outra pessoa, mas isso era o dia a dia, né? A preservação do poder aquisitivo dos recursos era um problema diário. A gente só sabia, lembro que a folha de pagamento, a gente só sabia o valor do salário dos funcionários praticamente na véspera. A universidade também tinha que rodar a folha de pagamento, aí vinha, acho que era o Delfim Neto, eles soltavam um decreto dizendo qual era o reajuste do mês. Aí rodava-se o programa, quer dizer, você tinha 2 dias de aviso para saber qual era o valor do seu salário naquele mês, de tão alta que era a inflação. Depois veio a ter ORTN fiscal, quer dizer, eram indexadores criados para corrigir o valor da moeda diariamente. Era um pesadelo. Eles davam muito trabalho. Principalmente os departamentos que desenvolviam projetos de pesquisa junto com empresas, né? Esses
tinham necessidades específicas, né? Não só de remunerar os pesquisadores que estavam envolvidos no projeto, quer dizer, com complementação salarial, como muitas vezes comprar equipamento e etc. Sem a Fundep simplesmente não funcionaria, né? Porque o departamento não teria personalidade jurídica para poder receber recursos de fora, não é? Porque teria que ser incorporado ao orçamento da União. Então, a criação da Fundação de Apoio, uma das várias razões foram essas, né? Não só de agilidade administrativa, mas como também sair do guarda-chuva do orçamento da União, que tem regras próprias de contratação e tal, etc. Ainda que a Fundep tenha sempre seguido regras sobre licitação e tal, etc., que a rigor dentro do ordenamento jurídico, quero crer que não seriam necessárias, mas é uma questão digamos, de transparência, né? Que essas regras são seguidas, quero crer, até hoje, né? Para compras e tudo. Mas tem muito mais flexibilidade, era uma necessidade, quer dizer, você recebe um dinheiro de uma Telebrás para desenvolver um sistema. Eu mesmo participei de um que era para simular o funcionamento da infraestrutura da Telemig no estado inteiro, com as chamadas interurbanas, né? Nós fizemos um sistema que teve muito sucesso e tal, ganhou prêmio, dessas coisas, foi até, enfim. Mas voltando ao foco, para eu não desgalhar, a Fundep era e é essencial, não só na gestão, mas como também ter a natureza jurídica própria para absorver, gerir e prestar contas de recursos extramuros. O assessor jurídico da Fundep, no meu mandato, era o Antônio Augusto Anastasia. Olha o luxo. Que luxo. A Anastasia foi meu consultor jurídico da Fundep durante o mandato inteiro. Mas depois a Anastasia virou secretária adjunto de planejamento, secretário de planejamento, governador do estado, senador e agora ministro do Tribunal de Contas da União, né? Um indivíduo brilhante. Não, e teve mais. Antes disso, o Anastasia foi peça instrumental na Constituição do Estado, na instituição da FAPEMIG. Ele teve um papel importantíssimo, articulado com os pesquisadores da universidade, aqui. Eu me lembro do Ramayana envolvido com isso e tantos outros, né, o Anjo Machado e tal. Quer dizer, a instituição da FAPEMIG, esse trabalho enfim, o Anastasia era assessor do presidente da Câmara ou do relator da Constituição, não me lembro. Eu esqueci o nome dele, o deputado, e ele fez um trabalho, não surpreendentemente, brilhante, e foi também instrumental na questão da elaboração da Constituição do Estado e, dentro desse trabalho, a instituição da FAPEMIG. Ele se envolveu muito com a universidade, quer dizer, o público da universidade descobriu a Anastasia nessa época, né? Brilhante mesmo. E entre eles o Paulo Paiva, que foi secretário de planejamento. Na minha memória, foi aí que começou o envolvimento do Antônio Augusto Anastasia com as questões de administração pública. Ele era professor de Direito Público. Essa iniciativa, ela, se bem me lembro, ela partiu da universidade. Não é? Quer dizer, não foi a Fundep que instituiu o Prêmio Fundep. A minha memória me diz que foi a universidade. É claro que conversamos e tal, houve conversa sobre isso e tudo. Todo mundo participou, mas isso já refletia uma época em que a Fundep tinha superávit. Porque, por menor que tenha sempre sido, tinha um prêmio em recursos, né, financeiros e tal, além do reconhecimento e tudo, que em épocas anteriores não seria concebível. Então,
Foi uma criação que certamente teve a participação do CEP, do Conselho Universitário, né? Enfim, e da Fundep, para instituir isso como uma ideia que se mostrou também vitoriosa, de reconhecer, né, pessoas cujo perfil de atuação na universidade merecesse destaque diferenciado. Em geral, pessoas mostrando iniciativas fora do gráfico, né? Quer dizer, fora do ordinário, as pessoas que iam acima e além do desempenho de suas funções acadêmicas e faziam algo de especial que transcendia a universidade. Isso foi uma ideia muito boa e foi vitoriosa desde o começo. O carro-chefe desse setor lá, que era comandado pelo Rogério Saleme, na época, era dos cursos de extensão, não é? Nos 3 níveis, né? Aperfeiçoamento, atualização e especialização. Eu acho que eram esses os nomes, não sei se ainda são mantidos, né? Com requisitos diferentes de carga horária e tal. Essa parte era já forte na Fundep. Eu me lembro de de terem sido realizados alguns concursos com a gestão da Fundep no meu mandato, mas foram muito poucos comparados com o que veio depois, sabe? Que esse setor, como você disse, cresceu muito, né? E a demanda aumentou muito. E aí mudou completamente também para a gestão de instituições, hospitais e coisas desse tipo, quer dizer, que eram muito longe do que a Fundep fazia no meu tempo, né? Que era quase que exclusivamente apoio, apoio às atividades da UFMG, dos pesquisadores e dos seus laboratórios e tal, né? Nessa transição, quer dizer, no último ano da minha gestão e no primeiro ano da professora Odete, houve coisas que foram no passar do bastão ali e que eu estou tentando ser cuidadoso aqui para não acreditar a minha gestão, coisas que, na verdade, começaram para ter começado durante a minha gestão, mas foram implementadas depois. Sabe? Então, essas duas coisas aí, o fundo e a galeria, foram certamente desse período aí, sabe? Em que as coisas já estavam mais maduras, a agilidade administrativa tinha vindo, né? Enfim, apesar de a inflação ainda continuar durante muito tempo, até 94, né, nós tivemos esse problema, foi um período, enfim, de crescimento da Fundep, não só em número de funcionários e tal, mas também no número de projetos incentivados, né? O pessoal do grupo elaborava os projetos, a Conceição, o Binger, que era a coordenadora dessa seção da Fundep, eles eram muito dedicados à elaboração de projetos e criaram, quer dizer, formatavam as coisas junto com os pesquisadores de maneira a aumentar em muito as chances de aprovação nos órgãos de financiamento, né? Pensando no futuro, tá? Quer dizer, eu não tenho observado a Fundep, quer dizer, não tenho envolvimento, quer dizer, de conhecê-la como conheci no passado, né? Mas eu vejo uma instituição grande, muito grande, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, tem todas as características de uma instituição bem gerenciada, bem harmonizada com a universidade e tal, mas como na minha última encarnação eu virei encarnação profissional, eu virei empresário, nós fizemos empresas, né? Eu com colegas e tal, nós fizemos uma Arcoan aqui na Brown Caran, que foi vendida para o Google e virou o Google Engineering, ali na Andradas agora, que tem centenas e centenas de engenheiros. É uma instituição, um modelo, é um centro de pesquisa do Google, como é o de Bangalore, como são os do Vale do Silício, é uma coisa de primeiro mundo mesmo.
Isso teve origem nessa empresa. E depois fiz outra com ex-alunos também. Até filho de ex-aluno tinha, pra vocês imaginarem, que nós vendemos em 2020 para o iFood. Era uma empresa de inteligência artificial. Então, com esse olhar novo de ter sido empresário formado no carbureto, quer dizer, que tem que aprender essas coisas de uma maneira, uma rampa de aprendizado muito íngreme, né? Eu avalio que a Fundep hoje já tem vida própria, quer dizer, ela não é só prestando atenção, isso é uma cogitação, quer dizer, é uma proposta para reflexão da universidade. Estou ousando falar isso. Quer dizer, na medida em que ela cresceu, tem vida própria e nem todas as coisas que eu vejo, tem notícia que ela faz, são vinculadas diretamente à universidade. São aplicações da competência adquirida em outros lugares, não é? Então, isso, a questão de missão é que é a cogitação aqui, quer dizer, se a Fundep, isso talvez os gestores mais recentes, certamente eles serão as pessoas mais adequadas para poder refletir sobre isso ou responder sobre isso, sabe? Quer dizer, se a Fundep está com um excesso de missões ou não, porque grande ela é e eu vejo o papel dela, a presença dela em muitos setores da economia daqui, em outros estados mesmo, que já presta serviço para outras instituições, né? E por último, quer dizer, na minha área, uma coisa que eu falei com eles recentemente, numa outra entrevista, é a questão dos sistemas de informatização da Fundep. Quer dizer, se você tem uma coisa feita em casa, né, e vai com o passar dos anos, você fica umbilicalmente dependente da equipe que desenvolveu o sistema. E dependendo da situação, há pessoas-chave importantíssimas que, por força de aposentadoria ou por serem competentes exatamente por isso, serem conquistadas por outras empresas, é o mesmo problema, elas acabam saindo e isso é um perigo. A estabilidade da equipe e a competência, a manutenção da competência da equipe para poder dar manutenção corretiva e evolutiva no sistema de informatização da empresa. Esse é o mesmo problema que tem as secretarias estaduais. Eu fui consultor da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, no mandato da Vanessa, e no mandato do Pestana, na Secretaria de Saúde. E eles precisam de um software para fazer, por exemplo, regulação assistencial, que é controlar as despesas do SUS no Estado. Como é que faz uma coisa dessa? Desenvolve em casa, compra de uma empresa pequena, compra de uma empresa estrangeira, e como é que fica? Eu vou ficar na mão dessa empresa. Quer dizer, essa é uma preocupação. Hoje em dia existem alternativas para isso. Existem sistemas comoditizados, do tipo SAP e tal, e tem a TOTOS, tem isso. São empresas de fora aí que tem softwares genéricos que você paga o aluguel daquilo e tal, etc., e configura. Qual que é a diferença? Existem, por exemplo, o SAP, o Salesforce e tal, outros. Você tem empresas especializadas em ensinar pessoas a configurar aquele software. Com isso, você não tem toda aquela adaptação, assim, aquela relojaria de fazer um sisteminha que atende a todos os seus desejos, que é o que está lá, certamente, né? É feito só para eles e para outros que queiram usar o mesmo, né? Ou você se adapta às capacidades de um sistema maior desse, mas que você tem a segurança de que a empresa é muito grande e ela não vai ser, quer dizer, você não vai sofrer a ameaça da dificuldade de substituição de funcionários, sabe?
Então, esse é um dilema que não é característico da Fundep, não. Eu não estou apontando porque tenha sido uma coisa característica dele, não. Esse é um problema principalmente de governos. Né? Você tem um software feito em casa, os salários no governo são baixos comparados com o do mercado. Né? Para técnico, programador, essas coisas e tal. Aí o sujeito que desenvolveu o sistema vai para uma outra empresa lá fora, ganha no triplo e como é que você fica? Né? Então, essas são as cogitações de um observador externo, né? Que talvez os gestores da Fundep mais recentes tenham reflexões mais apropriadas do que a minha sobre isso, mas eu acho que isso é da vivência, isso é uma cogitação, uma preocupação legítima.